agora nós vamos às notícias da soja com Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira. E vocês já estão vendo, né, Vlamir Brandalize na estrada. A gente vai ter que fazer um quadro aqui, Vlamir na estrada, e aí toda vez que o senhor entrar a gente vai trazer essas informações também. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos. Tem que fazer o mapa, né, fazer o mapa do Brasil. No começo de semana começamos na Bahia, ontem estávamos na Bahia ainda, e hoje já estamos aqui no sul de Santa Catarina. Faz parte desse Brasil do agro gigante, que é o nosso negócio agro brasileiro. Ô Vlamir, só aproveitando que a gente está falando sobre esse assunto, só para a gente reforçar já no início da nossa conversa, mais tarde o senhor estará em Turvo, aí em Santa Catarina, para levar informações principalmente para os produtores de arroz, não é? Exatamente. Nós vamos dar uma noção do mercado do agro global e mundial, mas o foco vai ser arroz. E eu sei que tem muita gente que assiste nós aqui no programa, então hoje será às 19 horas ali no Turvo. Até ontem alguns que estavam assistindo o programa me pediram o local, né, que não escutaram direito, né, e tal, vai estar. É a cidade do Turvo, no centro de eventos de Turvo, hoje às 19 horas, nossa palestra lá, e esperamos o pessoal que está na região, quem está assistindo o programa, a gente sabe que tem muita gente que assiste, participe, vá lá participar, vamos lá bater papo, vamos lá ver a tendência principalmente do arroz, aí, que é o que domina aqui o sul de Santa Catarina. Sim, muito importante. Então, convite feito a todos os produtores que estiverem aí na região. Ô Vlamir, hoje é sexta-feira, a gente vai falar de arroz daqui a pouquinho, mas antes disso, né, acabamos de mostrar preços da soja. Como é que a gente vai encerrando essa semana? O mercado ainda mantém esse otimismo, tá de olho nessa aproximação aí entre Estados Unidos e China? Olha, Fernanda, é uma semana que, para Chicago, é uma semana boa, porque nós estamos fechando uma semana com quase 20 pontos de alta, né, no geral ali. E a boa notícia é que nem está ali, ó, a gente olha aí, ó, o setembro, né, sempre eu falei desde o começo de semana, o setembro, que nós começamos pouco acima de $10, e ele estava trabalhando até abaixo de 10,10 aí em alguns momentos do começo de semana, e agora já está buscando o 10,30, está muito perto do 10,30. Isso é muito importante para dar apoio para as demais cotações. Isso valorizou o spot julho, agosto, as posições lá de julho de 2026 já está lá acima de 10,80, então o ambiente está melhorando. E essa condição de Chicago em alta, Fernanda, ela é importante porque isso valoriza a soja brasileira ao produtor em dólar. Então a relação de troca da soja por insumos melhora. Então é por isso que a gente aponta para o produtor essa condição melhorada, né? Então, Chicago fechando uma semana que eu considero uma semana boa. Dois fatores que vão pesar aí é a questão de China e Estados Unidos conversando, principalmente dos dois líderes dos dois países, né? Que isso ajuda bastante. E outro fator que continua indicativo de que está muito úmido no solo americano. Agora pela manhã o pessoal me passou informações que teria ainda mais de 3 milhões de hectares para plantar de soja. Isso quase 10% da safra ainda estaria aberta para plantar, e a janela vai estourando, né? Então isso é importante também para as cotações aí no médio prazo. Então a semana boa de Chicago, em cima desses fatores, basicamente é isso, né? No mercado brasileiro já é outra conversa, mas lá nós tivemos uma valorização importante, mas aparentemente, mesmo que a conversa China e Estados Unidos, o que a gente viu foi compra de um navio na semana passada de 65 mil toneladas de soja americana pelos chineses, e essa semana ainda nada oficial, ainda não tem nada comprado. Então, isso também, ele coloca uma desconfiança do mercado de seguir em crescimento, mas em princípio, soja está subindo pela escada, né? Ela está degrau em degrau, e eu gosto quando o mercado sobe de degrau em degrau, porque ele vai consolidando novos suportes, novas bases, vai quebrando resistências para cima, e automaticamente é muito mais sólido trabalhar com ganhos pequenos e constantes do que uma alta abrupta, imediata, e na sequência vem uma liquidação em busca de lucro e se perde, né?
Ele está vindo e está consolidando cada dia que passa um pouquinho mais. Ô Vlamir, a gente já falou também sobre isso essa semana, mas para a gente reforçar, semana que vem, no começo da semana, nós temos esse relatório, então, do acompanhamento da safra lá nos Estados Unidos. Por conta desse clima úmido, pode ser que tenha alguma mudança nesse índice de lavouras em boas e excelentes condições. E na quinta-feira nós temos o novo relatório de oferta e demanda do SDA. Então, assim, só para reforçar para a nossa audiência, semana que vem pode ser uma semana um pouco mais movimentada lá em Chicago. A semana que vem tem bastante informação, né, que mexe com os fundamentos. Pode ser que seja até uma semana de cavalinho encilhado, né? Vai depender muito daí da questão de dólar aqui no Brasil, né? Semana que vem provavelmente o Lula está por aqui, talvez tenha algum movimento de câmbio. Nós estamos numa semana de alta forte nos prêmios no mercado brasileiro e a semana que vem pode consolidar novos ganhos em Chicago. Então, os fundamentos formadores da cotação da soja podendo dar sinais positivos. Então, a semana que vem é muito importante o produtor acompanhar o mercado para talvez aproveitar uma oportunidade de um fechamento de curto ou um fechamento de longo prazo de safra nova. Então, produtor, semana que vem é uma semana importante aí para o nosso negócio, principalmente que Chicago possa se movimentar em cima dos fatores lá da safra americana. Olhando para o mercado brasileiro, Vlamir, a gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar ao vivo, o senhor falando já que foi uma semana um pouco mais lenta, principalmente quando a gente olha essa comercialização. Como é que a gente está encerrando para essa semana também? Olha, é uma semana que já era esperado, né, que ia ter poucos negócios. Estamos aí ao redor de umas 500 mil, 600 mil toneladas negociadas, sendo que o normal seria 300 a 400 mil por dia, né, numa semana de junho, né? Então é uma semana em mês de junho, é um mês que normalmente negocia bem, mas como a gente já estava, Fernando, com o ritmo de negociação muito forte, já estamos caminhando aí para 108 milhões e 500, 108 milhões e 700 mil toneladas negociadas. Então, em volume, nós estamos com recorde de negócio, mas ainda tem muita soja, né? Tem mais de 61 milhões de toneladas ainda na mão do produtor, é muita soja, e o produtor vai tendo que olhar para frente e tentar buscar oportunidades. Essa semana, como desde o começo da semana a gente se apontou, que não seria uma semana boa de negócio para o produtor, porque as tendências é que nos próximos dias e na próxima semana, provavelmente possa pagar mais, né? Porque a gente vem desde o começo da semana falando de prêmio, né? Prêmio pode subir, pode subir. E vamos fechando a semana com o melhor prêmio de julho e agosto do ano. O prêmio de agosto já o comprador fala 115, o vendedor quer 140. Olha a diferença, né? O prêmio julho está com 100, 105. Já me falaram de manhã que é 110 positivo de comprador. Vendedor que é 120, 130. Então, tudo acima de $1 aí os prêmios de julho e agosto. Então, melhorou os prêmios, está numa condição bem atrativa e o produtor tem que olhar isso também. E também começa a dar oportunidade de prêmio futuro lá na safra nova. Os prêmios também estão positivos. Lembrando que a safra nova pode ter recorde de safra e quando chega na colheita o mercado de prêmio ele acaba entregando, né? Então, é oportunidade futura também. A semana que vem devemos seguir também com prêmios fortes e o produtor também tem que ficar de olho, não só em Chicago, como nos prêmios, que talvez seja uma semana de prêmio muito forte aí na semana que vem. Talvez a semana que vem seja semana de prêmios de cavalinho, né? Prêmios, cavalinho no prêmio, vamos. Muito bom, Vlamir. Além dessa questão desse cavalinho que pode vir aí na questão dos prêmios, vale também aquela informação que o senhor falou ontem pra gente. Dólar abaixo de 5,60 ainda continua sendo uma oportunidade para o produtor fazer os insumos, então já pensando na safra nova. Exatamente. A questão do dólar abaixo de 5,60, ele se torna atrativo para os insumos e nós estamos em semana dos outros formadores do valor da soja, prêmio e Chicago, esse é dólar. Então, a relação de troca tende a melhorar para o produtor nessa condição. E aquele que compra em reais também, né? Porque os insumos em dólar mais barato, abaixo de 5,60, acaba ficando mais barato em reais. Então, é a oportunidade do produtor, né? E a nova safra, a gente já começa a olhar para frente, né? Hoje nós estamos aí já no mês de junho, daí tem o julho, que é o mês de agosto, e agosto é a boca do plantio, né? Setembro já começa a plantar, e esse ano, pelos indicativos de clima, talvez a temporada de chuvas comece mais cedo, e automaticamente a corrida de plantio vai acontecer já lá em setembro,
e não dá para deixar para a última hora. Nós poderemos ter problema de logística de insumos nesse ano, porque vamos plantar mais. Tudo indica que vamos avançar em pelo menos 1 milhão de hectares a mais de soja nessa temporada. Então, o produtor fica atento para ter os insumos na hora certa, né? Para poder usar o fertilizante na hora que a chuva chegar, para ter os defensivos, para tratar as lavouras na hora certa. É um ano de acompanhar bem isso também.